Olá, querido ouvinte da Vinha FM. Hoje, especialmente, estamos com um programa também no YouTube, no canal da Vinha FM, para falar de um tema que tem a ver com muitas famílias. Pode ter a ver com a sua também. E caso você não saiba do assunto, é interessante que você acompanhe para esclarecer dúvidas pelo caminho. Você pode cuidar de uma pessoa que ama e, é claro, também prevenir esse mal. O tema de saúde hoje no Mesa dos Notáveis, vamos falar sobre como o diagnóstico precoce do mal de Alzheimer e também o Parkinson pode nos ajudar. Para isso, eu conto com o brilhantismo de duas notáveis. Elas já estão aqui do meu lado. Então, eu vou começar cumprimentando a doutora Denise Cisteroli, que é médica, neurologista e neurofisiologista. Falei certo, doutora? Falou. Boa tarde, Guilherme. É um prazer estar aqui com os ouvintes da Vinha, falar desse assunto que é realmente relevante hoje em dia e a gente deve realmente tomar algumas medidas para poder prevenir, poder amenizar, né, essa doença que realmente muda a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Você sabe que dos ouvintes eu sou o melhor, porque eu estou aqui para fazer as perguntas. Então, você ouvinte gostaria de estar aqui perguntando, eu vou perguntar por você, mas é claro, também vai esclarecer as nossas dúvidas aqui na minha direita, a Tayara. É isso mesmo, né, Tayara? Isso, doutor. Tayara Souza de Jesus, ela é fisioterapeuta e especializada em ortopedia e traumatologia com ênfase manual. Tayara, seja bem-vinda ao Mesa dos Notáveis. Então, uma boa tarde para você que está me ouvindo nesse momento na Rádio Vinha. Boa tarde ao Guilherme, a doutora que está aqui também, que é uma notável. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a fisioterapia. O que a fisioterapia pode proporcionar de melhora na qualidade de vida desse paciente com Parkinson e com Alzheimer. Com certeza. Eu tenho, inclusive, minhas dúvidas. Como que deve funcionar esse processo? Já a Tayara vai me explicar, porque é um processo que usa até, inclusive, manual aqui. Então, parece que a massagem faz parte desse processo, Tayara? Sim. É nessa direção? Sim. Faz parte, sim, do processo de tratamento, entre outros métodos e técnicas de tratamento que dá, sim, para ser aplicado nesse paciente. A massagem relaxante muscular, ela vai auxiliar no processo de nutrição dos tecidos, melhora a flexibilidade através do alongamento também, melhora a questão do relaxamento, uma vez que esse paciente ele vai ter rigidez muscular e ligamentar articular também, e isso vai proporcionar melhora na nutrição dos tecidos e a oxigenação também. Que maravilha, Tayara. Isso era uma novidade para mim. Doutora Denise, é recente esse tipo de tratamento ou você já recomendava para os pacientes? Não, a gente recomenda, né? A gente sempre o tratamento dessas doenças é um tratamento multidisciplinar. Então, além do tratamento médico, dos medicamentos, né, nós temos que ver o paciente como um todo. Então, tratar a fisioterapia, a fonoaudiologia, outros profissionais como o terapeuta ocupacional, né? Então, o psicoterapeuta, o neuropsicólogo, né, para reabilitação neuropsicológica. Então, são profissionais que ajudam no tratamento, né? Então, o tratamento é multidisciplinar. E aí eu aproveito para começar, então, já que o tema é o mal de Alzheimer e também sobre um pouco do Parkinson, nós vamos falar aqui. Eu vou começar perguntando o que é e como se manifesta o Alzheimer. Vamos lá. Então, Guilherme, o Alzheimer é uma doença degenerativa. Então, vou explicar para os ouvintes o que é isso. O que é uma doença degenerativa? É uma doença que geralmente acomete as pessoas de idade acima dos 60 anos. Mas pode começar aos 40? Pode. Mas, geralmente, é acima dos 60 anos. E ela tem um caráter progressivo, por isso que é degenerativo. Ela vai progredir e não tem assim, um tratamento que cura completamente essa doença. Mas você tem tratamentos que amenizam a evolução. Por isso que é importante você também prevenir para que ela não se inicie. O que acontece? Ela é multifatorial. Então, além dos fatores genéticos, você tem os fatores ambientais, como a alimentação, poluição, tóxicos, como, por exemplo,
o tabagismo, o alcoolismo. Entra embutidos, porque hoje em dia existe uma guerra sempre dizendo o alimento embutido é um veneno, você não pode comer, seja presunto e todas as coisas, salsicha, né? Tanta coisa industrializada. Então, esses alimentos industrializados não fazem bem para a saúde de um modo geral. Sim. O que acontece? Você deve evitá-los. Os alimentos naturais, da natureza, né, que você tira da natureza, eles são sempre melhores, os frescos, né? Eles têm uma qualidade nutricional melhor. Mas isso não é o único fator. A gente não pode falar que esse é o único fator, porque senão, atualmente, nós teríamos muito mais Alzheimer se fosse pensar somente nesse fator isoladamente. Né, perfeito. Guilherme? Exato. Então, a gente tem que pensar que é uma doença multifatorial também. Então, é uma associação de fatores que vai culminar com a doença de Alzheimer. Perfeito. Eu vou até aproveitar, doutor, porque a senhora é professora da residência de neurologia lá da Faculdade de Medicina da UFG. Então, eu fico imaginando os alunos sentados, doutora Denise ali para explicar. E aí eles perguntam assim, mas doutora, como que eu posso perceber o Alzheimer? Quais são os graus? Como é que é a intensidade? Uma familiar que nos ouve agora e quer perceber se tem alguma coisa a ver com Alzheimer. Como você diria? É boa pergunta. Então, o Alzheimer, você tem desde do estado cognitivo, né, o déficit cognitivo leve, até o Alzheimer na primeira fase, na fase leve, moderada e grave. Como que você percebe isso? No déficit cognitivo leve, a pessoa está fazendo todas as suas atividades, mas ele tem uns lapsos de memória, principalmente a memória no Alzheimer. O que está mais alterado no Alzheimer é a memória, e a memória recente. Ele lembra da infância, da adolescência, da juventude, né? Ele lembra de fatos muito antigos, mas, por exemplo, ele, às vezes, esquece de quem ligou para ele na manhã. Ele está no período da tarde, esquece quem ligou para ele no período da manhã ou na tarde do dia anterior, certo? Ele esquece de um compromisso que ele fez numa semana atrás. Então, é a memória imediata que ele não consegue reter. Então, ele tem uma dificuldade de reter. Às vezes, também, ele tem uma dificuldade de se orientar no espaço. Um exemplo, ele sempre passa por um lugar para voltar do trabalho para casa. De repente, ele está voltando e desconhece o caminho fica estranho. Ele não conhece aquele caminho, ele tem que parar, pensar, e pensa assim, gente, mas que lugar estranho, de onde eu estou? Aí, às vezes, ele tem que refazer e até chegar na casa dele. Isso começa a ficar, às vezes, frequente. Perguntas frequentes, por exemplo, ele vai contar um caso para a esposa ou para o filho e conta uma vez, aí no outro dia conta de novo. E conta, né? Então fica repetitivo. Isso aí é um sinal que dá para perceber fácil. Mas eu estou recordando aqui que tem alguns tios da família que eles costumam contar a mesma história 1 milhão de vezes, mas não é falta de memória, não. E aí eu aproveito para perguntar para a Tayara, como é que você trataria, por exemplo, o paciente que já está nesse estágio e quando é que acontece? Você começa nesse estágio inicial, tratamento fisioterapêutico com ele, ou você só trata pacientes com estágio avançado de Alzheimer? Ótima pergunta. Eu diria que o paciente ele não precisa só do processo de reabilitação em si, mas também como um tratamento preventivo. Isso vale para todas as doenças. Agora, falando do Alzheimer e do Parkinson, a partir do momento que a gente diagnostica, esse paciente chega para nós com esse tipo de diagnóstico, a gente vai entrar com os meios de tratamento. E quanto mais cedo esse diagnóstico é tido, mais resultados ele vai ter rapidamente. Então, a gente vai trabalhar com diversos meios que dá para poder promover uma qualidade melhor para esse paciente que nos procura. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, então, porque eu sei que pacientes que têm um Alzheimer, eles param de comer bem,
eles já não têm mais aquele estilo de vida guiado por eles mesmos. Eles dependem de um familiar que cuide deles. É isso mesmo, né, doutora? Então, na fase mais grave da doença, sim, eles ficam dependentes completamente de terceiros, né? Então, é uma dependência total de terceiros. Esquece até do banho, não consegue nem se higienizar. Não, esquece. Se a pessoa não der comida, não levar no banheiro, não der banho, não colocar na cama, então eles ficam totalmente dependentes. Agora, o que a Tayara falou é muito importante no sentido assim, trabalhos recentes, inclusive trabalhos brasileiros com cooperação internacional, mostraram que até da UERJ, né, do Rio de Janeiro, Universidade do Rio de Janeiro, mostraram que a atividade física, porque muitos falam em atividade mental, é importante? Muito. Eu já ouvi falar sobre aprender 2 línguas, é uma atividade mental, eu estou ali desenvolvendo conhecimento. Você começa a ter uma habilidade que você não tinha. Se você nunca aprendeu a cantar, vai aprender a cantar, vai aprender a dançar, vai aprender uma língua, porque isso vai criar conexões. Mas o mais importante para melhorar e para, por exemplo, prevenir e para, vamos assim dizer, retardar a evolução do Alzheimer é a atividade física. Por quê? Porque melhora o fluxo sanguíneo cerebral. Então, o mais importante é a atividade física. E é uma atividade física, assim, não, vou fazer 2 vezes por semana? Não, todos os dias. Todos os dias. Então, assim, 5 vezes por semana, pelo menos. Essa é a atividade física que é eficiente para você prevenir o Alzheimer ou retardar a sua evolução. É bom que todo assunto de saúde, se você fala sobre o exercício físico, é um remédio que pega todas as doenças e sempre coopera para o melhor do corpo, né? Tudo. Maravilha. E aí, falando de todos os dias, eu faço essa pergunta: por quanto tempo o paciente tem que fazer a fisioterapia? Eu diria que não tem um tempo estabelecido, né? É para o resto da vida mesmo, para que, uma vez que essa característica da doença ela é crônica e progressiva, então esse paciente, quanto mais ele fizer a fisioterapia, mais resultados ele vai ter. Isso vai depender de qual nível ele está, igual a doutora esclareceu que tem uns níveis, né? Então, vai depender de qual nível ele está. Quanto mais avançado, mais dificuldades ele vai ter. Isso vai variar de paciente para paciente. E isso eu indico, no caso, a mesma coisa que a doutora falou, de segunda a sexta, eu tenho tido resultados com isso, tenho pacientes com Alzheimer que faz de segunda a sexta e que tem tido bastante resultado. E algo que dá para poder esclarecer são atividades lúdicas, que dá para trabalhar com esse paciente, atividades que envolvam a memória, jogos de memória, atividades criativas. Vai ajudar bastante, uma vez que o sistema cognitivo desse paciente é alterado, né? Então, ele tem alteração na fala, na linguagem, e isso na memória em si também. E a fisioterapia vai proporcionar uma melhor funcionalidade para esse paciente, né? Fazendo ele pensar através dos jogos, através de exercícios. Ali ele pode estar fazendo o exercício físico, por exemplo, motor, e tendo que responder contas de matemática, por exemplo. Citar nomes de pessoas, por exemplo, com uma determinada letra do alfabeto, por exemplo, 5 nomes com a letra A. E ali ele fazendo as atividades que estão sendo pré-estabelecidas por aquele fisioterapeuta. Então, sim, a fisioterapia é essencial e não tem tempo, é para o resto da vida mesmo. Maravilha. Você falou sobre esse exercício, né, de nomes com a letra A, nomes com a letra D. Eu lembrei de uma brincadeira muito comum entre os jovens, que a gente chamava de ou pop ou então era a dedonha. A dedonha. A dedonha, né? Que aí o pessoal começava, jogava e não existe nenhuma fruta com a letra D a não ser damasco. Só damasco. Todas as vezes que caiu D, lembra. Não tem como marcar dorango, laranja, sempre damasco. E o exercício mental é algo tão engraçado, né? Que realmente é uma atividade que leva a pensar. E aí eu faço um adendo aqui para nós caminharmos para o final do primeiro bloco e irmos para o intervalo, porque tem um dado da Associação Brasileira de Alzheimer. O dado diz o seguinte: no Brasil existem cerca de 15 mil
15 milhões de pessoas com mais de 60 anos, e desses 15 milhões de pessoas, nós temos 6% com o Alzheimer. Então, 6% das 15 milhões de pessoas com mais de 60 têm Alzheimer. Pergunto para a doutora agora, a idade está relacionada ao desenvolvimento desse mal? Sim, a idade é um fator de risco. Quanto mais idoso, mais o risco de desenvolver Alzheimer. Tanto é que aumenta a incidência a cada 10 anos. A cada 10 anos vai aumentando 10% o risco. Então, isso, por exemplo, que aos 60 você tem aí 6%, com 90 anos é quase que 80%. Então, assim, vai aumentando muito o risco do Alzheimer, né? Então, para os ouvintes que nos acompanham, eu sei que a idade é um fator, mas é só envelhecer ou existe o envelhecer de uma maneira que vai causar esse risco maior? Não, aí entra, como eu falei, outros fatores, por exemplo, sedentarismo. Dormir pouco, você estava falando aqui nos pouco, bastidores, né? Isso, dormir pouco. Quer dizer, um sono de má qualidade, a gente sabe que é um fator de risco. Alimentação ruim, por exemplo, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, diabetes, que mais? Também as pessoas que têm uma baixa escolaridade são mais susceptíveis, né? Porque não desenvolveram essas conexões. Então, a pessoa com alta escolaridade pode ter Alzheimer? Pode, mas ela desenvolveu muito mais conexão do que uma pessoa, por exemplo, analfabeta. Então, ela vai estar mais protegida, vamos assim dizer, comparativamente. Não que ela não possa desenvolver, mas comparativamente ela vai estar mais protegida. As mulheres são mais susceptíveis do que os homens em decorrência da menopausa, né? Então, são fatores de riscos que, somados, vão desencadear a doença. Muito bem, eu percebi que os cuidados, eles são todos aqueles que você tem que ter com a vida, seja no exercício, dormindo bem, na alimentação. Isso. E, é claro, também no raciocínio. Você precisa desenvolver conhecimentos que vão trazer uma saúde, certeza. Né? E é engraçado, porque se você pensar numa doença, que a cura da doença é você aprender, é muito divertido, né? Que coisa positiva. Você precisa desenvolver novos talentos para trazer a saúde para o seu cérebro. Falei certo, né? Falou então, pronto. Certinho. Qualquer coisa pode me corrigir, que as notáveis estão aqui exatamente para respaldar isso. Ouvinte, vai ser um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o mal de Parkinson também. O Parkinson, né, que é essa doença que muitas pessoas famosas desenvolveram. Vou falar de um ator que, inclusive, é o maior financiador de pesquisas para desenvolver cura do Parkinson, que ficou conhecido no filme De Volta para o Futuro. É o Michael J. Fox. Na volta, a gente conta um pouquinho mais dessa história e as nossas notáveis nos auxiliam em como prevenir esse mal e como tratar, caso você ou alguém que você ama tenha sido acometido com ele. A gente já volta. De volta com Mesa dos Notáveis. Ouvinte, você pode nos assistir pelo YouTube, no canal da Vinha FM, youtube.com/VinhaFM. Você acompanha tudo que está acontecendo aqui, visualizando o nosso estúdio e também as nossas notáveis que hoje estão falando sobre como o diagnóstico precoce do mal de Parkinson e Alzheimer pode ajudar, né? Como que esse diagnóstico vai trazer aí uma diminuição dos maus que são causados pelas doenças que eu citei. Falamos muito sobre o mal de Alzheimer, vamos entrar agora no Parkinson. E é importante dizer que um dos grandes atores do De Volta para o Futuro foi acometido desse mal. Falei sobre ele aqui na saída do outro bloco, que é o Michael J. Fox, e fui até a rede para saber quantos milhões foram orçados para esse investimento, e ele teve a ajuda de uma brasileira. Então, o instituto, que é o Michael J. Fox Foundation, que é uma fundação do Michael J. Fox para estudo do Parkinson, juntamente com uma brasileira bilionária, que é a Lili Safra. Juntos eles orçaram 80 milhões de dólares para a causa do Parkinson, para estudar e buscar uma cura. E é claro que a nossa doutora Denise Cisteroli está aqui, vai falar muito bem sobre o assunto, e também a Tayara Souza de Jesus, que é fisioterapeuta especializada em ortopedia e traumatologia. Vamos então fazer a pergunta básica.
Mal de Parkinson é o quê e como ele acontece? Então, Guilherme, o mal de Parkinson é também uma doença degenerativa. Só que assim, a fisiopatologia é outra. Como que acontece a doença de Parkinson? No cérebro tem umas células que são chamadas substância negra, porque elas têm um pigmento escuro que está numa parte do cérebro, no tronco encefálico, que é o mesencéfalo. E essa substância negra esses neurônios, produz uma substância chamada dopamina. E quando essas células são destruídas, essa dopamina diminui. E ela é importante no controle dos movimentos. Então, quando essa substância diminui, a coordenação dos movimentos fica alterada. Então, você tem os sintomas cardinais do Parkinson, que é tremor, bradicinesia e rigidez, tá? Então, tremor, bradicinesia e rigidez. E também você tem má postura. Então, você vê que o paciente de Parkinson, ele é meio emborcado, ele tem bradicinesia, você ter um movimento lento, principalmente no início do movimento, e tremor é um tremor de repouso, que diferencia do tremor de intenção e o tremor de posição. Eu vou até pedir para entender, porque o tremor e a bradicinesia... Bradicinesia é essa lentificação de iniciar, principalmente no início do movimento. E tem um terceiro sem ser o tremor e bradicinesia? É o rigidez. Sim, que aí ele não consegue ter movimentos. Você tem uma rigidez, porque tem a rigidez elástica e plástica, né? É uma rigidez plástica, entendeu? Assim, ele não consegue se movimentar com facilidade. Com facilidade, justamente. As articulações vão ficando mais enrijecidas. Perfeito. E aí eu pergunto para a nossa fisioterapeuta como é que é o procedimento com essas pessoas, e eu imagino que existem estágios também, né? Existem estágios. Então, no início, eu acho que é o melhor momento para ter um tratamento com a fisioterapeuta. Sim, não somente no primeiro período, mas vai ter um fator, uma melhora, vai fazer com que esse paciente não evolua tanto, né? E outra característica que dá para ser observada nesse paciente com o Parkinson, uma vez que a doutora já falou também a respeito da alteração motora, ele vai apresentar uma face em máscara, né? Ele não consegue ter a funcionalidade dos músculos faciais, ele tem rigidez nas articulações, então a fisioterapia vai trabalhar nesse sentido, com fortalecimento muscular, dissociação de cinturas, que é a cintura pélvica, a cintura escapular, fazendo essa dissociação, movimentos rotacionais que vai melhorar a questão da flexibilidade, a questão da amplitude de movimento, exercícios de alcance, de motricidade fina, que é os movimentos de pinça com a mão, uma vez que ele apresenta esse tremor. Então, muitas das vezes, ele vai tentar pegar um objeto e aquele objeto tende a cair, ou ele não consegue ter a apreensão palmar adequada para segurar. Então, aí a gente vai trabalhar nesse sentido, fortalecimento, alongamento e exercícios que vão favorecer esse indivíduo, esse paciente, para ter uma melhor qualidade de vida, devolvendo para si a sua autonomia. E é bem intrigante esse assunto, que eu tenho vivido isso na prática, pacientes que, igual a doutora também falou, ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, multiprofissional. Muitos deles, eles têm a sua vida social ativa, sua vida familiar ativa, está acostumado a resolver seus problemas de forma individualizada, sozinho, né? Tendo a sua muito autonomia. Independente, exatamente. Né? E ele passa de uma independência para uma dependência. Então, ele não consegue aceitar aquela situação, ele apresenta depressão, ansiedade, irritabilidade. E muito importante fazer o acompanhamento com o psicólogo, né? Porque muitos deles não querem nem aceitar o tratamento da fisioterapia em si, porque acha que para ele acabou, para ele não tem mais sentido e ele está prestes a morrer, digamos assim. E eu, inclusive, estou pensando, que nós falamos há pouco do Alzheimer. No Alzheimer, a pessoa, às vezes, nem se lembra das coisas. Eu acho que ela não deve nem sofrer com o que ela está passando, porque é a família que sabe, mas a pessoa não.
Justamente. Agora, você no tem Parkinson, razão. a pessoa está lá dentro, ela está vendo aquele tremor acontecer É isso. e não conseguir controlar o próprio movimento. Na maioria das vezes, o paciente que tem Parkinson, ele tem ciência, sim. Tem a demência relacionada ao Parkinson também. Então, quando o paciente desenvolve a demência relacionada ao Parkinson, ele tem diferente, um pouco diferente do Alzheimer, mas ele também vai perder essa autonomia, essa consciência da doença dele. Mas a maioria dos pacientes de Parkinson não perde essa consciência. Então, eles sofrem com a doença, né? Perfeito. Porque eles por exemplo, tem pacientes que a habilidade da mão é muito importante. Então, perder a habilidade da mão é um sofrimento muito grande, mesmo que eles estejam na fase leve. Mas tremer, perder essa habilidade fina da mão é muito importante. E uma coisa interessante que a fisioterapia, assim, a reabilitação do paciente Parkinson é bem específica. Por exemplo, usar a música junto com, por exemplo, batidas, ele ajuda o paciente a desencadear um movimento mais harmônico. É mesmo, então até a música ajuda nesse tratamento. Ajuda. Também, por exemplo, jogos esses jogos que você... O Xbox, por exemplo, né? Sim. Que você imita movimentos de esporte, né? Ajuda muito a liberar essa bradicinesia, a liberar o movimento, né? Às vezes algum jogo, tipo bocha, né? Que é um jogo que idosos gostam muito, que tem que pegar, jogar uma almofadinha, produzir alguma coisa que leve ele a se movimentar. Mas principalmente esses virtuais, entendeu? Que legal. Que eles levam a fazer o movimento, né? Isso, que leva a fazer o movimento virtual. E aí eu pergunto para a Tayara, você usa da música lá com os pacientes de Parkinson? Sim, uso. Canta junto com eles? Sim. Inclusive tem um doutor, o seu João, que manda um abraço para ele especial. O seu João é um paciente muito querido nosso. E tem uma canção que é muito antiga, que é o Atirei o Pau no Gato. Olha Lógico só. que ninguém vai atirar o pau no gato, mas é essa música. Essa música é um fenômeno mundial. No Brasil, pelo menos, todo mundo conhece. E dando ênfase nas vogais, dando ênfase na musculatura da boca. Então, vai cantar de forma exagerada, digamos assim. Então, atirei o pau no gato, dando ênfase na musculatura facial para também fortalecer essa musculatura. E são N atividades que dá para ser aplicada com esse paciente. E a musicoterapia, que digamos que é a parte voltada para a música, dá para incluir em todos os tratamentos, sem contar que gera uma autoestima muito elevada no paciente, vai auxiliar na liberação de endorfina, morfina e tudo aí. Com por certeza. Aí vai. Aquela experiência em Sensação grupo, de né? bem-estar. A música, inclusive, prazer. é uma âncora emocional, né? Exatamente. Então, se o seu João gosta da música Atirei o Pau no Gato e é uma música que traz boas lembranças, todas as vezes que tocar a música, ele vai se lembrar do momento em que ele aprendeu ou alguma memória que está associada a essa música, né? Isso. Eu vou ler aqui um dado, também falando sobre o Parkinson agora, que diz o seguinte, que o Parkinson atinge de 1 a 2% da população mundial acima dos 65 anos. Então, mostrando aí que o aumento da idade em relação ao Parkinson também é um fator de risco. É um fator de risco. E agora, pesquisas recentes mostram que a flora bacteriana intestinal é um fator muito importante na geração do Parkinson. É mesmo? Então, peraí, então, porque isso aí é importante. Tem a ver com comida. E Tem comida, a ver novamente com alimentação. Então, a flora intestinal são as bactérias que ficam ali no estômago da gente. As bactérias do bem. Então, quando a pessoa come alimentos saudáveis, ela forma uma flora intestinal saudável. Se ela tem uma alimentação ruim, ela vai formar uma flora intestinal ruim. E isso vai predispor, claro, junto com outros fatores também genéticos, multifatoriais, outros, vai predispor ao desenvolvimento do Parkinson, né? E outra vez, atividade física.
Se tiver fazendo essencial. atividade física, já está prevenindo o mal. Com certeza. Eu vi, inclusive, uma pergunta que deve ser a de muitos. É possível regredir no Parkinson? Ou uma vez que você entrou no quadro da doença, você está fadado a viver um processo de degeneração inevitável? Então, isso é uma pergunta muito frequente até dos pacientes, né? Eu creio que você pode estabilizar por muitos anos a doença, entendeu? Você não pode retornar assim ao basal, aquilo que você era antes. Sempre vai ter um pouco de sintoma. Não dá para você retornar ao zero, mas dá para você melhorar bem a condição se você aderir aos tratamentos, a toda essa mudança de vida. Você vai ter uma qualidade de vida por muito tempo, né? Por quanto tempo? Não dá para falar, mas você vai ter essa qualidade de vida por muito tempo. Maravilha. E aí, caso, né, muitas pessoas pensando nesse momento, vou mudar de vida, vou começar a me exercitar todos os dias, vou me alimentar melhor, ok. E essa pessoa tem alguém na família, o fator genético influencia muito, e ela fazer o exercício pode evitar esse mal? Se ela mudar esse estilo de vida, alimentação, exercícios físicos, melhor. Por exemplo, tem uma coisa que às vezes a gente não sabe, mas Parkinson está muito relacionado com tóxicos. Tanto é que pessoas da zona rural são muito mais acometidos do que da zona urbana. Então, pensa assim, tá lá na natureza, mas o que tem na natureza? Muito agrotóxico atualmente. Porque ele está trabalhando com algumas culturas que têm agrotóxico. Que tem agrotóxico. A água não é uma água, talvez, com muito metal pesado. Então, você tem que estudar essa água. Então, esses fatores, a gente sabe que influencia na gênese da doença de Parkinson. Então, assim, nós temos que cuidar dessas coisas. Então, às vezes, a pessoa acha que assim, eu estou lá na natureza, né? E não cuida, né? Por exemplo, não se protege quando vai jogar um veneno na sua plantação ou na formação assim, da sua água, né? No poço, onde vai abrir o poço. Então, todas essas coisas a gente já tem que tomar cuidado, né? Perfeito. Outro dado aqui para fazer uma pergunta, então, para a Tayara, porque 4% dos parkinsonianos, que são todos esses que são acometidos do mal, são diagnosticados antes dos 50. Então, é claro que não é a grande maioria está depois dos 65, mas existem pessoas com menos de 50 que são diagnosticadas. Lá no consultório, você atende mais pessoas com qual faixa etária? Mais idosos, acima de 65 anos. Geralmente, infelizmente, ainda é uma questão de saúde. Nem todo mundo tem condição financeira, nem todo mundo se preocupa em cuidar do bem-estar, da saúde. Nem todo mundo tira um tempo para fazer um check-up, né? Que isso é importante. O check-up ele vai mostrar, por exemplo, se a pessoa está desenvolvendo, né? Isso, se tem alguma alteração de vitamina, se está com déficit de alguma, por exemplo, pode apresentar anemia, enfim, são N possibilidades que com o check-up você pode prevenir ou até mesmo pegar no início do problema, né? No início da patologia, então a recuperação vai ser muito mais rápida. E, por se tratar de Parkinson, geralmente os pacientes que me procuram são pacientes mais idosos, sim. Perfeito. E aí, a gente falou sobre essa questão do diagnóstico. Essas duas doenças, o Alzheimer, a gente falou sobre um pouco de sinais. E o Parkinson, ele dá alguns sinais? Você vai tendo sintomas? Dá. Por exemplo, tem também no Parkinson, as pessoas começam a ter alterações de sono precocemente. Quais são as alterações? Pesadelos. As pessoas começam a ter pesadelos muito vívidos, começam a bater, às vezes bate na esposa, né? Isso dormindo. Dormindo. Está dormindo, ele começa a debater ali na cama. Isso, porque são parassonias, né? Sim, são pesadelos muito vívidos. Uhum. Outra coisa,
às vezes, até tem um vídeo, eu esqueci o nome do jogador, é um jogador inglês muito famoso, que alguns vídeos mostra ele correndo e o braço, um dos braços, fica parado junto ao corpo. Aquilo ali, quando a pessoa começa, às vezes, a ter uma dificuldade de ter um movimento espontâneo, por exemplo, quando você anda, você geralmente movimenta os braços. Essa pessoa movimentava e só um braço movimentava. Ela corria, estava jogando futebol e um braço ficava parado. E essa pessoa não achava isso estranho? Meu Deus! E depois ela desenvolveu o Parkinson. Foi rever os vídeos, ela estava já estava dando sinais já. Sinais, né? Então, motoramente, ela já não respondia normal. Normal. Então, isso são sinais precoces de quem está desenvolvendo a doença de Parkinson. É bom lembrar que doença de Parkinson é uma doença, essa doença caracterizada pela destruição dessas células e diminuição da dopamina. Mas tem a síndrome de Parkinson, que você pode ter secundário, por exemplo, acidente vascular encefálico, trauma, como eu já falei, trauma craniano repetitivo, como, por exemplo, do pugilista, né? Esse trauma do pugilista seria tomar alguma pancada na cabeça? Pancadas repetidas, né? E isso vai destruindo as conexões cerebrais, né? Inclusive, se eu não me engano, são jogadores de futebol americano que processaram a NFL por causa de mal de Parkinson e também Alzheimer. Porque eles davam muita pancada durante o jogo e não sabiam que aquilo poderia estar causando lesões no cérebro. Justamente. Tem até um filme, né? Tem um documentário. Um grande jogador que teve esse problema processou a NFL e aí tem um documentário todo. Eu não tenho o nome agora, mas com certeza se você acessar a rede você vai achar. Provando que existem aí muitas doenças que podem vir porque você não cuida da mente, não cuida da sua cabeça. Eu vou então caminhar para o final do nosso programa fazendo uma pergunta muito direta, mas é claro que vai ajudar a fechar o tema. Com a experiência das nossas notáveis, como vocês avaliam que deve ser feito esse tratamento precoce e o que a pessoa que nesse momento nos ouve e nos assiste começou a despertar, falou, nossa, então eu estou achando que eu devo ter algo, porque eu ouvi esse programa e eu nunca tinha me atentado. Qual é o primeiro passo para o tratamento e o que você pode tranquilizar os familiares a respeito da vida dessas pessoas com os cuidados paliativos? Eu começo com a Tayara Souza de Jesus, que é fisioterapeuta especializada em ortopedia e traumatologia com ênfase manual. Tayara. A fisioterapia, ela tem várias formas de avaliar esse paciente, várias fichas que dá para poder avaliar esse paciente que está com Parkinson ou com Alzheimer. E eu indico esse paciente a procurar um fisioterapeuta, procurar um médico neurologista, para estar fazendo um check-up, né? E orientar esse paciente e acalmá-lo de certa forma que, calma, existe tratamento, né? Pode não existir cura, como atualmente não existe, mas existe tratamento através da fisioterapia, através de todo um contexto multiprofissional. Então, se você tem dúvida, procura um fisioterapeuta. E é importante destacar isso, que acontece muito com experiências que eu tenho tido com meus pacientes. Muitos deles me procuram perguntando se eles precisam obrigatoriamente procurar um médico para depois chegar até um profissional fisioterapeuta. Não precisa de um encaminhamento para você procurar um tratamento com a fisioterapia. A fisioterapia, de certa forma, ela faz parte da medicina de uma forma independente. Então, você não precisa de encaminhamento, não é regra. Você procura um fisioterapeuta, olha, eu estou sentindo essas reações, eu preciso fazer uma avaliação, preciso fazer o tratamento, e aí aquilo que for necessário, o fisioterapeuta vai orientar, né? Não, olha, vamos fazer os exames assim, procura um médico neurologista, te encaminham para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, e assim vai formando essa rede de conexões para promover o melhor para esse paciente, o melhor possível para esse paciente e também para o cuidador e para o familiar que está ali acompanhando continuamente aquele paciente. E como todo mal, qualquer
velocidade que você puder imprimir na direção da solução, melhor. Então, não demore para procurar fisioterapeuta, neurologista e fazer o que for necessário para resolver. Muito obrigado a Tayara Souza de Jesus pela participação. Eu agradeço também a doutora Denise Cisteroli, que é médica, neurologista e neurofisiologista, também professora lá da graduação e coordenadora da residência em neurologia da UFG. E, doutora, de tudo que nós falamos aqui, eu imagino que existem aqueles avisos, né, que são sempre constantes, que são bons de serem repetidos, por mais óbvios que eles sejam. Então, suas considerações finais e muito obrigado pela participação. Eu queria agradecer inicialmente com o convite de estar aqui, é sempre muito bom. E eu queria realmente reforçar a necessidade da gente mudar, da gente ter um estilo de vida melhor, porque assim, de tudo, né? Claro, o tratamento, o diagnóstico precoce, mas vamos prevenir, vamos evitar que isso aconteça. Isso que é o mais importante. E como fazer isso? Mudando o estilo de vida. Hoje, assim, a sociedade exige muito, é muito competitiva, as exigências são cada vez maiores e você não tem tempo de lazer, você não tem um tempo de exercício, você não tem tempo de ter uma boa qualidade de sono. Então, você não se preocupa com a sua alimentação. Hoje em dia é muito comum você viver de fast food, né? E isso a gente sabe que é muito ruim para a saúde de um modo geral. Então, é ruim para o Alzheimer, é ruim para o Parkinson, é ruim para as doenças cardiovasculares. Então, assim, vamos mudar, vamos nos preocupar em ter um estilo de vida mais saudável. É essa a mensagem que eu queria reforçar. Com certeza, eu agradeço também a doutora Denise Cisteroli e você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. As redes sociais das nossas notáveis estão aqui na descrição, mas eu repito para você, a doutora Denise, você pode entrar no @Denise, conta pessoal da doutora, ou também no @clean, com 2 N's e um E, clínica, @clean, com 2 N's, clínica. Não, 2 S. Dois S's? 2 E. Ah, ok. Então, clean com 2 S e um N. 2 S. Isso, 2 S. N. 2 Es. Muito obrigado também a Tayara. Tayara, a sua rede social é Tayara Souza Físio. Tayara Souza Físio. Tayara com Y. E com TH. Com TH. Souza com Z. Tayara Souza Físio. Físio. Isso, exatamente. Pronto. Dados aqui as redes sociais, você entra em contato com as nossas notáveis. Sugiro que você siga cada uma delas para receber essas dicas diariamente. Tenho certeza que vai te abençoar muito. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Mesa dos Notáveis retorna em uma nova edição amanhã. Forte abraço e até lá.